Hello, meu povo. Hoje a biologice é com a minha conterrânea, nossa querida Marina Silva. E simbora pro beijo. Mariana, olha só, cara, a primeira coisa que você tem que fazer, com todo respeito, quem sou eu pra dizer o que o ministro tem que fazer, mas é que, pô, a gente tá precisando de uma lei aí que, pô, 35 graus é o limite, tá? Você tá muito quente, cara. Tá batendo 38 na cara dela. Tô brincando. Cara, assim, é muito interessante que essa pauta climática, ela tem ganhado força sem parar, né? Tem uma expectativa grande pra COP28, não é? Sim. Especialmente porque a COP27 as coisas meio que ficaram no papel, assim, grande parte das coisas ali, né? Ficou eu prometo, vamos fazer, não sei o Bom, quê. é que a maioria dessas Então, conferências, né, as coisas ficam no papel. Bom, a COP é a Conferência das Nações Unidas, né, sobre mudanças climáticas, enfim. Não sei se exatamente é essa data. Desde 2015 surgiu aí aquela questão das ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e isso tem ganhado muita força. Então, a maioria dessas convenções, dessas conferências tem sido ao redor disso, as agendas aí para manejo ambiental, climático, tem sido ao redor disso. Então, que eu saiba, essa vai ser a principal pauta. As ODS são, acho que, 22 objetivos para o desenvolvimento sustentável global. Então, dentro delas são várias subdivisões, né, categorias, mas entre delas tem segurança alimentar, manejo da terra, da água, igualdade de gênero, muito show, abrange muita coisa. muita gente olhando pra COP28. E esse, assim, não tá longe, não é? Quando é a COP28? Não, vai começar a partir do dia 1º, né? Então, não tá longe. Não tá longe, tá perto. E você acaba de também... parece que tem uma lista da Time, das 100 pessoas mais influentes nesse papo de meio ambiente, mudança climática e tudo mais, e você tá lá, né? E você também vai estar lá na COP28. Cara, o que você espera? O que você acha que dá pra... Que a COP28 vai, de fato, pôr no mundo de uma maneira mais prática? Porque, assim, eu escuto um monte de promessa há muito tempo, tem sempre um jeitinho de driblar, o dinheiro fala mais alto e tal. O que você espera? Como é que tá o sentimento? Primeiro, Ego, muito obrigada pela oportunidade. Eu gostei. Gostou do desenho? Tá bom. do Depois eu te desenho. mando pra você. Tá bom. Mas as COPs, elas têm uma dinâmica. E essa dinâmica estabelece um roteiro de ação para as COPs ao longo do tempo. Então, essa COP, ela tem já um roteiro que é o balanço geral, ou seja, uma avaliação de tudo que foi feito até aqui e medir esse que já foi feito para ver se isso está em conformidade com evitar aumentar a temperatura da Terra acima de 1,5 grau, né? 1,5 grau. Até 2050, não é? Exatamente. Então, o que as pessoas estão já sabendo é que o que foi feito até aqui não é suficiente para a gente alcançar isso. Então, essa COP vai trazer esse balanço, vai dizer que o que está sendo feito não é suficiente e vai tensionar na direção de que os países se comprometam de chegar em 2025 com uma meta maior de compromisso de redução de CO2. E aí você tem uma série de discussões que acontecem. Muitos outros gases de efeito estufa. E também não só isso, né, gente? Mudanças climáticas estão relacionadas a muitos fatores, aí tem muita discussão também sobre proteção mesmo, né, conservação. Acontecerão tanto na COP28 quanto na COP29 para chegar na COP30 em 2025, eu espero e o mundo espera, com uma agenda Belém do Pará robusta para a implementação. Os países tratam esses compromissos com o título de ambição. Ou seja, cada país tem que aumentar a sua ambição climática no sentido de reduzir emissão de CO2. Eu até brinco que eu não gosto muito do termo ambição,
porque foi exatamente a ambição que nos levou para essa situação de desequilíbrio climático, de perda de biodiversidade, de contaminação dos oceanos, de um monte de problema ambiental que está afetando a vida da humanidade e as outras formas de vida e o equilíbrio do planeta. Eu gosto mais da palavra compromisso, ou seja, aumentar os compromissos. Dentro da COP, nós já temos um ganho, da 28. Qual é o ganho? O ganho de que a China e os Estados Unidos resolveram se alinhar para alcançar os melhores resultados possíveis na agenda do clima. Existe um conflito geopolítico, existem conflitos de natureza econômica, mas ainda bem que as pessoas estão entendendo, mesmo as grandes potências, que em questão de saúde pública, é só ver a pandemia, em questão de mudança. Ela falou sobre as agendas, né? A gente já tem muitas agendas aí ótimas, né? Mas o que falta é fiscalização, porque alguns compromissos desses, né? Constam na legislação ambiental, mas quando chega lá na ponta, né, porque tem que passar pelas diferentes esferas, e quando chega, por exemplo, em esfera municipal, é onde mais ferra, sabe? Do clima. No Brasil, não sei como que é melhor essa situação em outros países. Todo mundo tem que trabalhar juntos, porque senão a gente não dá conta do recado de proteger a vida aqui nessa casa comum. Então, esse diálogo entre China e Estados Unidos já é uma coisa muito promissora, todo mundo está celebrando. Isso vem acontecendo Isso acabou de acontecer agora. Esse trabalho vem em curso, em diálogo, John Kerry, várias lideranças, tanto do lado chinês quanto do lado americano, num diálogo que vem se aprofundando e agora, de fato, eles chegaram à conclusão de que temos que trabalhar todos juntos. Tem uma outra questão que está em debate, né? Ter metas setoriais e que os países possam ter as suas metas internas para que a gente possa alcançar a meta global de redução de CO2 para não ultrapassar. É algo que já vem sendo discutido há um tempo também. O 1.5. A outra questão, que já é um ganho importante, teve uma pré-COP, uma preparação, né? É como fosse uma rodada ali preliminar. Um esquenta. Ficou horrível esse termo, né? Desculpa. A gente quer evitar que esquente, mas tudo bem. Vamos lá. Teve uma pré-COP, umas reuniões preparatórias da COP, em que se chegou à conclusão de considerar uma agenda que estava fora, que é perdas e danos. Reparação pelos danos causados pelos países desenvolvidos aos países em desenvolvimento e aos países vulneráveis em função da mudança climática. Ou seja, ter recursos para fazer essa reparação. Além de ter recurso para fazer adaptação e mitigação nos países pobres, também recursos para reparar os danos causados, as perdas e os danos causados. Agora, se você me pergunta... por eles, né? Vão querer aí regulamentar os países em desenvolvimento para eles continuarem poluindo do jeito que eles estão fazendo. Qual é o tema central que precisa estar? Com certeza é um limite para a exploração de petróleo. Esse é o tema mais difícil. Com certeza. Porque nós podemos discutir todos os assuntos, todas as alternativas, triplicar a meta de energia renovável, apostar tudo em eficiência energética, mas se a gente não discutir que é preciso chegar à conclusão de que a humanidade tem que declinar a curva de exploração de petróleo, nós vamos estar fazendo uma discussão tangencial. Mas essa é uma discussão que não depende de um país isoladamente. Pensar a matriz energética global depende de todos os países que são exploradores de petróleo e depende também de todos os países que são prejudicados por essa emissão de CO2 oriunda de petróleo, de carvão e de gás, que são os maiores emissores de CO2, além de desmatamento e transformação do uso da terra. No Brasil, o maior vetor de emissão de CO2 é desmatamento. Desmatamento e transformação do uso da terra é responsável
por cerca de 73% das emissões brasileiras. Quando aumenta desmatamento, aumenta a emissão de CO2. Faz sentido. No mundo, os Estados Unidos e a China são os maiores emissores. A China está em primeiro lugar, maior emissora de CO2. Os Estados Unidos vem em segundo lugar. A China, por causa da matriz energética deles? A matriz energética deles, com certeza, todos os países que são grandes emissores têm a ver com a matriz energética deles. No caso da China, eles têm uma dificuldade. Isso as pessoas explicam muito isso, mas eu acho legal explicar isso também aqui. Quando falam sobre isso, desmatamento, liberar, né, CO2, as plantas, elas incorporam CO2, né? Elas fixam CO2 durante a fotossíntese. Então, você você cortar uma árvore centenária, você vai estar fazendo um serviço enorme para o nosso planeta, porque o tanto de carbono fixado ali naquela planta que vai ser devolvido para a atmosfera, por exemplo, na queima, tantos também que não seriam fixados posteriormente por ela, por exemplo, uma árvore grande, a capacidade fotossintética dela é gigante. Então essa é a principal preocupação. E os pitiquinhos aqui, ó, brincando aqui atrás. Esses são os meus sobrinhos. Enorme em relação a ter fontes renováveis de geração de energia. A Europa também, ainda né? que eles tenham conseguido alguns avanços. A União Europeia também, os vários países do mundo não têm a mesma facilidade que o Brasil. A gente tem uma certa sorte aí, né? Nós temos, né? Nós somos gigantes pela própria natureza. Agora, nós precisamos ser gigantes pela natureza das decisões que nós tomarmos. E uma das decisões... Exatamente isso que tem que ser explorado e discutido nessas ocasiões, né? Por exemplo, o Brasil, ele tem como a gente explorar diversas fontes energéticas menos impactantes. Não existe, assim, uma fonte de energia que seja verde, que não cause nenhum impacto. Isso não existe. Mas o Brasil, ele pode realmente, né, explorar diversas áreas. Mas nessas discussões, tem que achar uma solução para países que não dispõem dessa facilidade. Por exemplo, a energia eólica, solar, enfim, tem que achar uma solução, porque é o que mais existe aí, são a pesquisa, gente. A pesquisa é a resposta para tudo. Tem muita pesquisa muito promissora e muito legal, que tá achando aí meios maravilhosos e renováveis pra gente destinar, por exemplo, biomassa, queima de biomassa, de lixo, para ser fonte de energia. Decisões gigantes que precisamos tomar primeiro, parar de destruir a floresta e fazer emissão de CO2 e continuar detonando o planeta. E isso é ruim porque não só aumenta a temperatura da Terra, mas destrói o nosso regime de chuvas, sem o qual nós não temos como ser potência agrícola, não temos como ser nada. Isso não prejudica só o Brasil, prejudica o mundo inteiro e particularmente a América do Sul inteira. 75% do PIB da América do Sul está relacionado às chuvas produzidas pela Amazônia. Se você destrói a Amazônia, você está destruindo como se tivesse 75% do PIB da América do Sul. A Amazônia produz. Então, deixa eu explicar. O regime de chuvas aí da América do Sul está praticamente 100% dependente da dinâmica entre os rios voadores da América e os Andes. Da América não, da Amazônia. Os rios voadores, que a gente chama, né? A água evaporada, né? Resultante da transpiração das plantas, as plantas transpiram. E como a Amazônia é tão gigante, tem tanta densidade de plantas, essa transpiração é tão grande que formam rios voadores, né? Que a gente chama. Então, são nuvens de água. A América do Sul, quase inteira, depende disso. Essa água evaporada bate nos Andes, vou falar de uma forma bem simplificada. Bate nos Andes e aí ela é distribuída, ela é condensada e distribuída aí ao longo da América do Sul e principalmente o Brasil. Então, quando ela fala isso, que 75% do PIB é relacionado e depende da Amazônia, é justamente por isso. São Paulo, por exemplo, né? Que é o maior PIB do país. Se não tivesse chuva, essa região
estava completamente seca, então não teria o maior PIB do nosso país, o Sudeste em geral, né? 20 bilhões de toneladas de água por dia, isso é transformado em vapor e é bombeado, né? E que é responsável pelas chuvas, o nosso regime de chuvas. Sem isso, nós seríamos um deserto igual ao deserto do Saara, o deserto do Atacama. Agora, tem uma conta, o que a gente precisa fazer. Imagina que bombear 20 bilhões de toneladas de água por dia tem um custo. O custo seria de 50 mil Itaipu bombeando água ininterruptamente para poder dar conta desse serviço. Acho que é melhor deixar a floresta lá. É melhor deixar a floresta lá, porque ela faz isso de graça, apenas usando o vento e o sol. Metade da água ela usa para continuar existindo, metade da água generosamente vem para nós, para os oceanos, para o que é o sistema de vida que nós temos. Então, a questão da mudança climática, o grande debate é não permitir que entremos em um ponto de não retorno. Ou seja, é como aquele carro que vai em alta velocidade, enxerga o abismo, precisa parar, mas já não tem mais como parar porque ele já entrou no ponto de não retorno. Então, a humanidade inteira, 195 países, desde a Eco 92, fazem um esforço para tomar medidas para evitar chegar no ponto de não retorno. Se você me pergunta o que foi feito até agora é suficiente, não é suficiente. E nós já estamos vivendo sob os efeitos da mudança climática. Essas ondas de calor. Estava vendo, não é, as informações dos cientistas, e num artigo que saiu no Jornal de Circulação Nacional, dizendo que nós temos as maiores ondas de calor já produzidas nos últimos 150, 125 mil anos. É algo terrível imaginar. E aí eles dizem, a cada 30 anos, essas ondas de calor ocorriam ali por volta de 7 vezes. Nós já estamos num processo que eu acho que é de mais de, em torno de 52 vezes. Eu tenho que conferir direito o dado. Mas é uma coisa absurda quando a gente compara o que era antes. Por que isso está mais intenso e mais frequente? Em função do aumento da temperatura da Terra. Agora, isso daí ocorreu diversas vezes, é o caminho natural do nosso planeta, né? Os períodos que a gente chama de interglaciais. A gente sempre passa por períodos de resfriamento da Terra e aquecimento. Quando a gente vai analisar as causas, os gráficos dos picos de temperatura, a gente vê que, por exemplo, períodos interglaciais que foram muito severos, né, que a gente teve aí um grande aumento da temperatura, inclusive já tiveram períodos muito mais quentes do que a gente está vivendo agora, mas eles ocorrem, por exemplo, em intervalos de milhares, milhões de anos. E o que a gente observa agora é que isso está acontecendo desenfreadamente em décadas e em séculos. Então, obviamente, é ação humana, porque há 65 milhões de anos a gente não estava aqui. Uma coisa engraçada é que o primeiro ensaio dizendo que a Terra ia entrar num processo de aquecimento em função da emissão de combustível fóssil, foi feito em 1896 por um físico chamado Svante Arrhenius. Ele fez esse ensaio com base na modelagem que ele fez, com os meios de que ele dispunha na época, e ele acertou inteiramente o que ele disse. Aí é uma demonstração de uma combinação de que a arte, a espiritualidade e a filosofia conseguem antecipar coisas que a ciência posteriormente confirma. E quando eu digo isso, por exemplo, nós já estamos vivendo os efeitos meio perigosa. A mudança do clima. Meio que subsidia o uso de crenças religiosas para afirmar e explicar acontecimentos naturais. Então, não é legal falar isso aí. Você lembra da música O Sertão Vai Virar Maio, o Mar Vai Virar Sertão? Quando a gente vê a Amazônia com os rios secos, Rio Amazônia, Rio Negro, Rio Solimões, todos naquela situação, e você vê o Rio Grande do Sul totalmente alagado. É o que está acontecendo, o sertão virando mar, o mar virando sertão. Isso é muito importante também a gente se ater
a essas questões, porque as pessoas só falam de aquecimento global, inclusive esse é um termo que está em desuso, a gente prefere falar mudanças climáticas, porque não é só aquecimento, a gente está vivendo extremos climáticos. Então, esse exemplo aí que ela deu da região sul está alagada, o norte está seco. Então, o que a gente precisa se ater é aos extremos climáticos. É isso, galera. Procurem as notícias sobre a COP, procurem sobre os objetivos sustentáveis e vamos ser sustentável, porque dá sim para a gente avançar sendo sustentável.